Gente, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite para poder falar, o convite do portal Vale Itaú, para a gente poder conhecer e compartilhar aí para as pessoas. Primeira coisa, Tomazini, para te perguntar, de onde veio assim esse interesse para política, assim? Não, primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, falando um pouquinho aqui da minha trajetória na política, né, no MBL, agora como vereador também. E acho que essa vontade despertou não foi tão cedo assim. Eu me lembro quando eu era um pouco mais jovem, ali para os 12, 13, 14 anos, eu já nem gostava muito de política, não gostava muito de conversar sobre política. Aí depois dos 15, 16 anos, 17 anos, aí sim veio uma vontade de conhecer mais por questão de curiosidade, mas nunca com vontade de atuar propriamente dito, né? Eu sempre participei muito de projetos esportivos, no meio da música também, da cultura, sou músico, né? Participo efetivamente de projetos musicais aqui na minha cidade, na região do Vale do Paraíba todo. Então, desde moleque, desde adolescente, lidando com essas coisas, eu vi que haviam muitas dificuldades, né, de atuar nessa área do esporte, da música principalmente, de outras que eu acabava participando de algumas outras iniciativas, e aí muitas delas a gente esbarrava em questões que estão diretamente ligadas à política, né? Então, eu procurava saber mais, procurava entender mais como é que a gente podia driblar essas adversidades, essas burocracias, para a gente conseguir ter um resultado melhor dos nossos projetos que nós tínhamos, tanto na área da música quanto na área do esporte e outros, né? Depois, quando lá pelos 20 anos, 20 e poucos anos, eu com a família, a gente abriu um comércio aqui em São Luís do Paraitinga, então, novamente, questão comercial, né, toda a questão de empreendedorismo bate e choca diretamente, né, muitas vezes com questões políticas, questões de administração pública, e eu fui cada vez mais tentando me aprofundar nessa área para tentar, enfim, ter mais facilidade e conseguir driblar essas adversidades, essas dificuldades, como eu falei, para conseguir trabalhar melhor cada vez, né? Sim, até te perguntar, Tomazini, o que você acha, assim, aí na sua cidade, se você sente isso, pelo seu relato, você deve sentir, você acha que existe muita dificuldade em incentivar o jovem a fazer o que é correto, vamos dizer assim, tipo, a participar de coisas que, porque pelo seu relato, assim, encontra dificuldades no esporte, na cultura, o que que você acha disso? Você acha que às vezes parece que dificulta mais para fazer o certo ou os jovens acabam não tendo esse acesso? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Como eu tô aqui numa realidade um pouquinho diferente, que São Luís do Paraitinga é uma cidade bem pequena, né? Tem 10 mil habitantes, e acho que quanto menor a cidade, você tem certas facilidades, certas proximidades com oportunidades, com pessoas, né? Com vivências, e isso tanto pro lado bom, mas também pro lado ruim, né? O que eu digo? Para você tentar desenvolver algum projeto, para você tentar desenvolver alguma iniciativa, acaba sendo, pelo lado positivo, acaba sendo fácil, acaba se tendo uma facilidade, porque você conhece muitas pessoas que estão envolvidas nesse meio, você tem facilidade, você encontra com elas na rua, então as pessoas também têm um vínculo quase que familiar, quase que um vínculo afetivo com todo mundo que está inserido nesse meio na cidade, porque todo mundo acaba se conhecendo. Então, para você conseguir fazer as coisas acontecerem, eu acredito que tem um caminho um pouco mais fácil, mas também você tem o lado negativo da coisa, porque como você está numa cidade muito pequena, você acaba não tendo tantos recursos assim, você não acaba tendo tanto amparo e oportunidades de você fazer a coisa acontecer, né? Eu costumo dizer que você não tem muito para onde correr, né? Ou você tenta daquela forma, ou você não tem outras possibilidades. E aí, quanto menor a cidade, ela acaba ficando mais dependente do poder público, o que acaba envolvendo diretamente a política, e aí, por várias nuances, acabam dificultando a coisa. Então, assim, tanto para o jovem como para qualquer outra faixa etária, eu acho que você estar no ambiente de uma cidade pequena acaba você tendo muita facilidade para um lado, mas também um pouquinho de dificuldade por um outro lado.
Entendi. E como foi assim que você teve a curiosidade e foi atrás e conheceu o MBL, entrou no movimento? Como que se iniciou isso, a sua trajetória no movimento? Eu sempre, desde que eu comecei a me interessar por política, né? Quando eu me interesso por alguma coisa, para acompanhar alguma coisa, eu acompanho assim com afinco mesmo e vou atrás e procuro fazer curso, assistir videoaula, estudar sobre o assunto, acompanhar entrevistas, matérias em jornais, essas coisas todas. Então eu já tinha a pretensão de colaborar em alguma coisa na minha cidade, não de ser efetivamente um candidato, mas tentar colaborar de alguma forma mais presente no dia a dia, mais efetiva. E daí nas eleições de 2020 para prefeitura, vereança, eu acabei, era uma época ali meio de pandemia, então eu ficava muito preso dentro de casa, né? Não podia sair muito ainda, as coisas não estavam tão liberadas assim, então eu acabava consumindo muito YouTube, muita televisão, essa coisa toda, e comecei a ver os vídeos do Arthur Duval, mamãe falei, ele estava ainda como pré-candidato à prefeitura de São Paulo, e uma coisa que me chamou muito a atenção, né, aqui em São Luís, na minha cidade, a gente estava passando por um processo de revisão do plano diretor, e à primeira vista, né, a grosso modo, quando você vai ver, vai fazer uma discussão sobre o plano diretor, a maioria das pessoas, a maioria das cidades, elas olham isso como uma coisa estritamente voltada para o lado da construção civil, né, aqui pode construir, aqui não pode construir, aqui quantos metros de recuo tem que fazer, o que pode, o que não pode, é área de preservação ambiental, é área comercial, residencial, as pessoas olham mais por esse lado. E quando eu vi os vídeos do Arthur, ele aprofundava isso de uma forma assim, muito profunda mesmo, e que dá impactos na vida real das pessoas, e não é só conversa, isso, o jeito que ele falava realmente causava um impacto, aquelas mudanças que ele propunha, mas ele falava de uma forma leve, de uma forma descontraída, e que me chamou a atenção, e que ele atrelava isso a indicadores de segurança pública, por exemplo, de educação, de comércio, como você pode adaptar um plano diretor para o trade comercial acabar vendendo mais, para você ter mais segurança pública nas ruas. Então eu comecei a ver aquilo e falei, caraca, meu, que bacana esse discurso, que eu vou prestar mais atenção. E aí comecei a acompanhar mais entrevistas dele, podcast que ele participava, sabatinas para eleição, e através dele que eu comecei a acompanhar o MBL, né? O MBL já existe lá desde das manifestações do Fora Dilma, aquela coisa toda, mas eu acabei não pegando essa parte, inclusive em 2018 eu não votei nem no Kim nem no Arthur, né? Porque eu não conhecia eles muito bem. Eu fui conhecer um pouco mais tarde, em 2020, e aí que eu comecei a acompanhar o MBL e falei, pô, aqui realmente tem uma coisa diferente, me chamou a atenção, gostei dos princípios, das propostas, da seriedade e enfim, e acabei acompanhando, tô aqui até hoje. Vendo você falar, vou te fazer uma pergunta, porque às vezes eu pelo menos tenho essa sensação. Muita gente não sabe direito o que, que um vereador faz. Explica pra gente o que, que um vereador faz de fato, e depois já vou emendar em uma outra pergunta. Algo que as pessoas te cobram achando que é do papel do vereador executar, fazer, e que não é, que não tem nada a ver com o vereador? Cara, tem bastante. Então, a função principal do vereador mesmo é legislar, é você criar as leis do município, e tem muita gente que confunde até isso, acha que a gente pode criar qualquer tipo de lei. Então, esses tempos atrás, eu fiz um projeto de lei em relação a escapamentos barulhentos de motocicletas, né, que acabam incomodando de uma forma ou outra, e as pessoas falando, tem que proibir essas motos de circularem na rua, disso, aquilo, tal, tal, tal. Então, há uma delicadeza que a gente tem que ter, de não atravessar as divisões de poderes, de não atravessar as legalidades, né? Quando a gente vai falar de uma questão de trânsito, a gente está criando uma regra de trânsito, uma norma de trânsito, a gente não pode fazer isso em âmbito municipal, porque essa questão ela é resguardada pela Constituição para o Congresso Nacional, para os deputados federais, para os senadores, para eles deliberarem sobre normas de trânsito. Então, assim, os vereadores eles têm a função de criar leis, mas não é qualquer tipo de lei também. Tem leis que só os vereadores podem criar, tem leis
só deputados podem criar, tem leis que são resguardadas aos deputados estaduais, que são de âmbito estadual, então não cabe a nós, que dentro do município, legislar sobre determinados temas. Então, nesse exemplo em questão, a lei que eu acabei fazendo, que já foi aprovada, já está em vigor aqui no município agora, é mais em relação ao barulho que aquilo causa, a uma agressão ao meio ambiente, ao bom convívio, então é quase como um código de postura do que como uma lei de trânsito em si, do que uma norma de trânsito, que aí sim caberia ao Congresso Nacional legislar sobre o tema. Então, essa é uma das funções do vereador. A segunda função mais importante do vereador é fiscalizar as contas do Poder Executivo. Então, contratos, aditivos, licitações, os gastos que o Poder Executivo tem, os tratos com os funcionários, o que está faltando, o que eles estão fazendo. Tudo isso o vereador tem a função de fiscalizar, ele pode propor requerimentos, pode ir até determinados locais para fazer uma fiscalização em loco. Essa é uma função muito importante. Nós temos uma função atípica, que é de julgar, né, de julgador, aí já está saindo um pouco do âmbito legislativo e indo quase que para um âmbito judiciário, que o vereador também tem essa função atípica, que é de julgar as contas anuais do prefeito. Então, todos os anos, o Tribunal de Contas do Estado, eles vêm até o município, julgam todas as contas, tudo que a prefeitura fez, todas as instalações físicas, tudo que gastou, todas as fontes de receita, todos os contratos, fazem um relatório, o pessoal do Tribunal de Contas dá um parecer, e por última instância isso volta para a Câmara Municipal, para os vereadores darem o parecer positivo ou negativo deles. Então, os vereadores, nessa situação, eles podem caçar até o prefeito, podem tornar o prefeito inelegível por conta de estarem reprovando as contas anuais do prefeito. Isso acontece todos os anos. Então, o vereador tem essa função atípica dele, que quase que chega a algo parecido como se fosse o judiciário e não legislativo. E Era uma isso que eu coisa... ia perguntar. Na prática, quando vocês recusam, o que significa isso para o município, quando vocês recusam as contas, vamos dizer assim? Contas rejeitadas, elas são passíveis de perda de mandato. O prefeito pode, na hora ou em algum momento próximo, ele perder o mandato. Então, se as contas dele forem rejeitadas pela Câmara Municipal, ele perde o mandato e pode ficar inelegível por até 8 anos. Aí há uma discussão e há locais que o prefeito, que chegou a acontecer isso, o prefeito entrou com recurso e aí conseguiu reverter, mas depois instâncias superiores perderam de novo. Então, assim, há uma discussão sobre isso, mas de imediato, quando as contas anuais do prefeito são rejeitadas pela Câmara Municipal, é passível de perda de mandato e de inelegibilidade por um período de 8 anos, aí, como diz as leis federais, né? Então, e aí tem uma outra questão aí que ultimamente tem ganhado bastante forma aí, tanto nas assembleias estaduais, quanto no Senado Federal, na Câmara Federal, que é o vereador propor emendas, né? Então, o vereador participa de um pouquinho do executivo também, quando ele propõe emendas no orçamento. Então, aqui no meu caso, eu tenho um valor anual que eu posso propor uma emenda, adicionar um valor ao orçamento do município para o exercício seguinte, para o ano seguinte, que eu posso destinar recursos, eu posso indicar para onde esses recursos serão alocados, né, para determinadas pastas do Poder Executivo, para determinadas entidades, para determinadas ações. Então, todos os anos, os vereadores também têm um pouquinho dessa questão que quase se assemelha a um executivo, que é ele indicar para onde os valores do orçamento vão ser alocados. E aí, partindo para a sua segunda pergunta, né, que às vezes as pessoas confundem um pouco o que o vereador pode ou não fazer, é muito comum. O vereador, você pode arrumar minha rua aqui? Cara, o vereador não arruma rua. A única coisa que o vereador vai fazer é, dependendo do contato que ele tiver e da proximidade que ele tiver com alguém do Poder Executivo, com alguém da Prefeitura, ele vai lá e vai pedir para essa pessoa pode recusar. O pedido que o vereador vai fazer, o cara da população, a pessoa da população também pode fazer para o Poder Executivo. Então, de qualquer forma, vai ser um pedido, né? Talvez a única diferença é que o vereador, às vezes, tem um contato mais próximo, um conhecimento mais próximo, e aí a pessoa do executivo vai atender ou não esse pedido, né? Então, arruma rua, poda de árvore, poda de vegetação, vaga em escola, vaga para exame, vaga para cirurgia, vaga para médico. Tudo isso o vereador não faz, não tem poder de fazer, não pode fazer. A única coisa que ele vai fazer, como eu disse, é pedir para alguém se pode ou não fazer isso, né? Coisa que a população também tem o direito de pedir,
para quem ela quiser. E isso nós estamos falando de pedidos que as pessoas acabam pedindo para algum serviço que elas precisam acessar, né? Como eu falei, médico, arrumar rua, poda de árvore, poda de vegetação, remédio, enfim, essas coisas. Agora tem os pedidos extra gestão pública, extra poder executivo, essa coisa toda, que aí, assim, me paga um gás, me paga combustível para ir não sei lá onde, eu tô precisando fazer a festa da minha filha, do meu papagaio, do meu cachorro, dá um bolo para mim, dá alguma coisa para mim, me paga tal coisa, me paga uma conta de luz, que daí tô fazendo uma reforma na minha casa, tô precisando de tanto saco de cimento, tem esses pedidos também, e que, assim, eu particularmente recebo pouquíssimos, quase nada. Eu acho que desde que eu me propus a ser pré-candidato a vereador, isso lá no final de 2023, começo de 2024, que eu anunciei que eu realmente estava como pré-candidato a vereador, já faz aí, daqui a pouco tô fazendo 2 anos e alguma coisa. Eu posso contar no dedo, acho, quantas vezes eu recebi esse tipo de pedido, porque eu acho que desde o começo eu já me comportei, já transmiti a imagem, né, transmiti o recado de que eu não estava aqui para fazer parte desse tipo de ação, para fazer parte desse tipo de jogo político, de favorzinho, de benefício individual para alguém, mas que eu estava aqui para tentar resolver, tentar colaborar de uma forma geral, de acordo com as minhas convicções, de acordo com aquilo com o que eu acho melhor para o município e para o Brasil como um todo. Então eu já nem recebo tantos pedidos assim, mas você pode ter certeza que tem vereadores, tanto aqui da cidade quanto em várias outras aí, que é dia e noite, 24 horas o celular tocando para esse tipo de pedido aí. Nossa, isso é bem complicado, né? Pessoas não têm ou não quer ter a consciência de fato do que é ser cidadão e o que dá para fazer ou não. Mas outra coisa que eu ia te perguntar, Tomazini, o que você vê, se você percebe isso? Geralmente, coisa que o vereador é do papel do vereador fazer e que as pessoas não ligam ou assim, elas não cobram, né? Elas não acompanham, vamos dizer assim. É justamente a parte da proposição de legislações municipais, que tem vários vereadores, a maioria dos vereadores não propõe projetos. Você vê vereadores que estão em 3, 4, 5 mandatos e que não tem nada aprovado. Então a função primordial do vereador, que é aprovar leis, ele não está cumprindo. Ele não está fazendo acontecer. E a população não liga. A população ela vai pegar aquele vereador e falar: mas esse aqui me deu um saco de cimento, esse aqui fez um favor para mim, esse aqui me pagou alguma coisa, esse aqui me fez alguma coisa. Tá, e aí eu até costumo dizer em algumas rodas de conversa entre alguns conhecidos, né, que, poxa, o cara legal, o cara pagou um saco de cimento, fez um favorzinho pessoal, levou até um médico, pagou um remédio, pagou um churrasco, pagou alguma coisa para pessoa. Ele precisa ser vereador para fazer isso? Se o cara quer fazer alguma caridade, ajudar de determinada forma, pagar uma conta de água, uma conta de luz, não tem para que ele ser vereador fazer isso. Ele pode ter o emprego dele normal, trabalhar da forma com que ele quiser. E aí, se ele for um cara realmente tão benevolente assim, tão caridoso, ele pode ajudar. Não precisa ele ser vereador para ajudar. Eu já acho errado, para começar, eu já acho errado assim, não, eu preciso ser vereador para te ajudar dessa forma. Então, talvez você não seja tão bonzinho assim, querendo ajudar, né? Talvez você queira uma moeda de troca só. É, então, essa é a função principal do vereador, que eles acabam não cumprindo. A função de fiscalizar, como eu falei, o poder executivo, que muitos não cumprem. Muitos veem coisas acontecendo dentro da gestão executiva e fazem vista grossa e não cumprem, e a população também não se importa com isso. Porque, como eu disse, no fim das contas, não, tem uma coisa acontecendo errada lá, o vereador não se importou, o vereador não colocou o dedo na ferida, não falou sobre o assunto, mas ele fez alguma coisa ali para mim, então beleza, vida que segue. Quanto a projetos, eu também iria te perguntar. Você já aprovou alguns projetos? Dentre os que você já aprovou, qual projeto assim que você ficou mais realizado, vamos dizer, de ter conseguido aprovar? Nesse primeiro ano eu já aprovei 5 projetos de lei. Eu acho que o de maior destaque, que eu acho que tem um ganho efetivo maior aí, e pensando a longo prazo também, é o projeto que eu coloquei o nome de Professor Nota 10,
que ele gera um troféu simbólico, uma premiação simbólica, né, um certificado, um troféu e uma premiação em dinheiro, uma premiação financeira aos melhores professores da rede pública municipal. O porquê isso, né? Para a gente tentar dar um incentivo a mais financeiro, inclusive para os professores, para que eles tenham práticas cada vez mais inovadoras, cada vez melhores e que contribuam cada vez mais para o desenvolvimento dos seus respectivos alunos, né? Então, é um incentivo a mais para que os professores busquem inovações no processo pedagógico e que essas inovações sejam cada vez mais eficazes de gerar melhores resultados para esses professores. Então, a gente atinge aí tanto os professores, tanto melhores práticas, dá um incentivo para os professores e quem acaba ganhando são os alunos que vão ter os professores mais motivados para poder prover um conhecimento, um ensino de melhor qualidade para eles. Então, acho que esse projeto aí é um projeto que, para mim, foi destaque nesse primeiro ano de mandato aí. E qual o projeto que, eu acho que se você tentou apresentar alguns projetos e não passaram, e desses que não passaram, qual que te deixou aí mais chateado? Olha, tem dois que me deixaram bem chateados, né? Eu tive uns 5 ou 6 para mais projetos que foram vetados, infelizmente, esse ano, por conjecturas políticas e opinião pessoal de cada um dos outros vereadores. Mas acho que dois aí que me deixou bem frustrado, assim, que eu acho que o município teria um ganho enorme com isso, foi um relacionado ao plano diretor, que ele é um pouco complexo para explicar assim de forma rápida, mas ele basicamente diminuía a obrigatoriedade, né, a quantidade mínima de recuo que você tinha que ter na frente das residências. Então você teria um melhor aproveitamento, um melhor potencial construtivo nos lotes, né, fazendo com que as pessoas consigam construir mais e construindo mais, você tem menos áreas assim à toa dentro do seu lote, você consegue aproveitar melhor essas áreas e isso impacta financeiramente, em questão de segurança, em questão de venda, de várias formas diferentes, inclusive em preço de aluguéis, né? O aluguel é caríssimo aqui na cidade, então você tem menos áreas para você construir, as pessoas têm uma dificuldade em construir, o que acaba ficando com poucas residências no município, e essas poucas residências que existem, o valor de aluguel é altíssimo porque você não tem outra opção. Então, quanto mais área possível de construir você tem, você vai ter mais residências, automaticamente esses valores de aluguéis acabam caindo, a população acaba conseguindo morar em locais mais próximos do centro, onde está toda a prestação de serviço, onde está escolas, onde tem hospitais e prestação de serviço de saúde, automaticamente isso vai ter um ganho comercial nas regiões centrais do município, e o município acaba gastando menos também, porque quando as pessoas vão para muito longe, você acaba tendo que gastar com mais transporte, para você levar saneamento básico para mais longe é mais difícil, para você levar educação e saúde para mais longe é mais difícil. Então esse projeto, claro que eu estou falando aqui de uma maneira muito ampla, né? Mas esse projeto seria um dos passos, né? Dos vários fatores que contribuiriam para a gente conseguir sanar esse problema, né? Você vê que as coisas que eu falei já fogem um pouquinho só do plano diretor, só da questão de construção, né? A gente consegue abranger educação, saúde, mobilidade urbana, até meio ambiente mesmo, né? São Luís tem um problema muito grande com enchentes, com deslizamento de terra, então automaticamente você tem pouco espaço para construir no centro, as pessoas vão para as zonas rurais, em lugares muitas vezes em beira de encostas, em beiras do rio, quando chove alaga, aquelas pessoas acabam tendo problema com as casas, acabam construindo em lugares irregulares, em áreas de preservação permanente, acaba causando um dano ao meio ambiente também. Então você vê que a gente vai conseguindo, através do plano diretor, abordar diversos assuntos. Esse foi um dos projetos que eu acabei ficando frustrado por ter a reprovação na Câmara. E o outro projeto também era um projeto mais voltado ao visual urbano, que era um projeto que obrigava a retirada da fiação aérea excessiva ou em desuso dos postes, né? Empresas de energia, empresas de prestação de serviço de internet, muitas vezes elas vão trocando a fiação, colocando uma fiação mais moderna, e os antigos vão ficando lá espalhados no poste, né? Então causa uma poluição visual imensa, além de você criar um cenário propício para queda de fio, e aí muitos fios emaranhados,
um vai chocando com o outro, cai, e você tem queda do serviço de internet, queda do serviço de energia, as pessoas ficam sem energia. Então esse projeto também que obrigava a retirada dos fios em excesso, em desuso, também foi vetado, infelizmente. É meio difícil de até entender como projetos assim foram vetados, né? Pois é. Até meio complexo. Então, Mazini, eu ia te perguntar assim, tem algo que você mencionou que o vereador não faz, ou algumas, né, não está na competência do vereador, é alguma situação que você já viveu, que você gostaria de poder fazer mais e não dava naquele momento, ou não, essa situação nunca aconteceu? Olha, tem coisas que a gente gostaria de fazer, são várias, né? Tem várias coisas que a gente vê assim, cara, desde o modo com que o transporte de pacientes, transporte de alunos acontece no município, é, é, a gestão escolar eu vejo mesmo, tem várias coisas que seriam muito bacana de acontecer, o modo com que se aloca o orçamento dentro do município é interessante, as ajudas que a gente pode dar para entidades sociais, para entidades do terceiro setor, para ONGs, a gente faz de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que a gente pode, mas eu entendo também, por outro lado, que grande parte dessas coisas que eu falei estão a cargo do Poder Executivo, que são a par deles fazer, né? Eles precisam fazer isso de acordo com a Constituição, isso cabe ao Poder Executivo e beleza, a gente tem a nossa parte, acho que a gente tem que trabalhar bem em cima daquilo que cabe a nós, do Poder Legislativo, fazer. Outra pergunta é: você já se sentiu desanimado, às vezes, com a falta de profissionalismo de colegas ou de quem você tem que lidar ali para tentar aprovar projetos, ou seja, fiscalizar? Isso já alguma vez te desanimou? Se sentir Não digo, barrado? não digo desanimar, mas às vezes a gente fica meio frustrado, meio cabeça baixa, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas é um processo de aprendizado também, né? Nem sempre a nossa vontade é aquilo que a gente quer e pode colocar em prática. Às vezes a gente tem que jogar como um todo e lidar com opiniões adversas, mas desanimado no sentido de que eu não quero mais saber disso, vou fazer outra coisa, isso não serve para mim, vou pular fora, isso não, nunca, pelo contrário, isso acabou animando ainda mais. Outra pergunta que eu ia fazer, a sua relação aí com a população, você tem esse feedback dos projetos que você apresenta, da fiscalização que você faz, ou você acha que as pessoas, quem votou em você te acompanha, ou você acha que as pessoas meio que só vão sentir quando aquilo tiver efetivado e às vezes não vai nem saber que foi você que propôs? Eu faço questão de todos os projetos que eu protocolo na Câmara, eu explico bem antes para a população, na hora que eu vou, estou formulando o projeto, eu pego algumas pessoas que são daquela determinada área, por exemplo, já teve projetos de meio ambiente que eu consultei pessoas ligadas a esse meio, biólogos, enfim, que trabalham com isso, para saber o que poderia aprimorar, se ia causar algum dano, enfim, eu sempre tento procurar uma opinião técnica daquela área do projeto antes mesmo de protocolar. Aí eu protocolo, depois que eu protocolo que o projeto já está mais redondo, já está para tramitar na Câmara, eu faço postagens nas redes sociais, faço vídeo explicando o porquê daquele projeto, como ele vai impactar, qual seria a importância dele ser aprovado para o município, como ele iria beneficiar parte da população. Então a população tem esses feedbacks. E depois, caso ele seja negado também, eu faço questão de sempre vir aqui e falar, ó, projeto tal, que é beneficiar de tal forma, foi recusado, foi desaprovado na Câmara por voto contrário de fulano, beltrano, ciclano. Não tenho medo também de falar quem votou contra, até porque é um documento público. Quem entrar no site da Câmara, no portal da transparência, vai ver todos os projetos, vai conseguir acompanhar todos os projetos lá, quem votou a favor e quem votou contra cada um dos projetos. Então, eu só estou replicando o que já é público, não tenho receio nenhum de postar isso. Eu sempre acabo postando. E uma prática que eu adotei aqui também, que não se via na cidade até então, muito, muito raro, quase nulo ter acontecido isso antigamente. Eu fiz um folderzinho, um folhetinho de 4 páginas de prestação de contas e estou distribuindo até agora, desde o começo do ano. Ainda falta bastante para eu distribuir, quero distribuir para grande parte da população aí, passar de casa em casa.
com a prestação de contas do meu primeiro ano de mandato. Então, quero fazer isso no primeiro, segundo, terceiro e no quarto ano de mandato também, para a população realmente saber os projetos de lei que eu protocolei. Então, tem lá todos os projetos de lei protocolados, que foram aprovados, que foram recusados. Tem alguns requerimentos importantes para a prefeitura e para outros órgãos, cobrando informações, pedindo, enfim, várias coisas. Os recursos que a gente conseguiu trazer para São Luís do Paraitinga, via o apoio do deputado estadual Guto Zacarias, do deputado federal Kim Kataguiri. Então, a gente conseguiu ajudar aí na área do transporte, na área da saúde, na área da cultura, valor de 150 mil, de uma emenda do Guto, para a reforma de uma unidade da saúde num distrito que a gente tem aqui, já indo para a zona rural. Então, essa unidade de saúde vai ficar novinha, vai ser ampliada, vai ser reformada, vai ficar tudo legalzinho para atender a população. Outras ações que eu acabei tomando no meio do mandato sobre falta de medicamento, sobre falta de professor de língua portuguesa, está tudo nessa prestação de contas. Então, acabei fazendo esse folheto, estou distribuindo pessoalmente para a população, estou passando, distribuindo para todo mundo, e também fiz isso nas redes sociais. Fiz um carrossel lá no Instagram, repostei no Facebook. Então, sempre eu faço questão de dar essa transparência, não só para os meus eleitores, né? Quando a gente fica pensando, mas fulano é meu eleitor, fulano não é. Eu acho que quando a gente está lá, está na Câmara Municipal, a gente tem que fazer a legislação independente dos eleitores nossos, né? Claro que a gente tem os nossos ideais, não é todo mundo que concorda com os nossos ideais, tem pessoas que pensam diferente, mas a gente tem que fazer fazer um jogo, e aí eu falo no sentido bom da palavra, não no sentido ruim da palavra, né? A gente tem que fazer um jogo de tentar pensar, fazer um exercício mental de pensar qual seria o benefício para a maior parte da população. É claro que nem todas as ações vão beneficiar a todos os municípios. Tem ações que você vai gerar benefício para alguns e para outros benefício. Aquilo vai ter um filtro bom para saber o que vai beneficiar a maior parte que vai sair ganhando com aquelas ações. Outra coisa, eu vi que recentemente você se posicionou aí sobre. Acho que eles querem proibir as músicas no comércio, na frente do comércio. Explica isso um pouco pra gente, assim, pra quem tá de fora entender. São Luís, ela é conhecida, né? São Luís é uma instância turística do estado de São Paulo. Ela é conhecida principalmente, né, do turismo como um todo, da cultura como um todo, mas principalmente pela musicalidade, né? Por bandas, por composições, festivais, o Carnaval, a Festa do Divino Espírito Santo, Semana da Canção Brasileira, Arraiá do Chipupu, são todas festas culturais, turísticas, mas que têm um cunho muito musical. Então, São Luís tem imenso número de músicos, imenso número de bandas, de composições, gravações de CD, de disco, uma cidade pequena, tem uma veia cultural e musical muito forte. Então nós temos fisicamente um calçadão na cidade, onde os comércios acabam colocando mesas nesse calçadão, como acontece em vários outros lugares. Campos do Jordão, Paraty, enfim, várias outras cidades acontece o mesmo. E como um atrativo turístico, como servir bem o cliente desses comércios, né, gerar um entretenimento bacana e fazer a economia girar também, os comércios acabavam colocando música ao vivo nos ambientes externos deles, né, no calçadão em si, vamos dizer assim. Cara, isso é uma movimentação econômica, como eu disse, você contrata músicos, você contrata mais funcionários, gera um atrativo, gera turismo, faz a economia girar, fomenta a cultura e a musicalidade local da cidade como um todo, e aí a prefeitura emitiu um decreto proibindo a execução de música ao vivo nos ambientes externos, do lado de fora, né? Para dentro dos comércios ainda está permitido, mas para dentro dos comércios você tem que ter o isolamento acústico, que para muitos comércios custa caríssimo, é complicado de fazer, não é qualquer comércio que tem condições financeiras de prover isso, e também tem comércios que são muito pequenos, então você não consegue muito espaço, né? Então a luta que a gente estava tendo é para que continue como sempre foi. Entendo que há situações também que incomodam vizinhos, que ultrapassam o limite de horário, que, enfim, gera barulho em excesso. Isso tudo é uma preocupação, é um fato, mas acho que a solução não é você proibir de vez e acabar com tudo isso que eu falei, mas sim chegar a um consenso com o lugar
do diálogo, e não através do diálogo, mas através do rigor da lei, né, que é notificar os proprietários, se possível aplicar multa se não resolver os problemas, mas você não pode, eu acho que, acabar com toda uma dinâmica, com todo um processo que já acontece há anos, por conta de situações pontuais que fogem do aceitável. Então a nossa luta é para que isso continue e de forma do horário dentro dos decibéis e da altura de volume possível permitida, para que também a gente não gere nenhum transtorno quanto a isso. A gente está caminhando aí para o fim. Quais são, você mencionou aí das dificuldades de uma cidade pequena, que tem um lado positivo e um lado negativo. Como vereador, quais as maiores dificuldades que você enfrenta por estar em uma cidade pequena e quais são as maiores facilidades, se tiver aí comparado com outros vereadores, que você acha que tem, assim, de estar numa cidade pequena? As maiores facilidades e as maiores dificuldades como vereador? Bom, acho que a maior facilidade é aquilo que eu comentei no começo, né? Por ser cidade pequena, a gente facilita aproximar para outro, para você, enfim, tá em várias situações e conhecer várias situações e vários locais, vários locais e várias situações para o lado positivo, que podem servir de exemplo, e vários lugares, várias situações para o lado negativo, que você precisa conhecer para tentar arrumar uma solução e tentar ajudar aquilo. Então você consegue fazer isso de forma mais rápida, mais perto e mais eficiente, né? Você tem traduzindo aí, você tem menos área para rastrear. Você tem uma área pequena para você rastrear ali e gerar um diagnóstico daquilo. A proximidade no sentido de proximidade com as pessoas mesmo. Você conhece, você tem uma proximidade muito forte com prefeitos, com vereadores, com secretários, com diretores e presidentes de associações, com representantes de setor comercial, de setor cultural, de zona rural, de setor de vendas, enfim, vários tipos de representação. Você tem uma proximidade com elas, não só de celular e de ligar, porque isso numa cidade grande você conseguiria também, dependendo da sua rede de contatos, mas uma proximidade tipo, eu não tô conseguindo falar com essa pessoa, mas eu sei que eu vou dar um passeio à noite no calçadão na praça, eu vou encontrar com ela lá. Então você tá andando de noite na cidade, na praça, no restaurante, no calçadão, em algum lugar da cidade, você vai encontrar com promotor, com juiz, com delegado, com policial, com prefeito, com vereador, com diretor, com representante de alguma instituição, você consegue. Então, se você precisar de alguma coisa, se você precisar tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, falar sobre determinado assunto, você tem essa proximidade, é muito fácil com as pessoas, tanto a proximidade de rede de contatos, como a proximidade que eu falei física, de conhecer tudo de forma fácil aqui dentro do ambiente da municipalidade. E acho que uma dificuldade minha particular dentro da Câmara é uma dificuldade que acaba se tornando um trunfo, né, uma oportunidade até, mas por ser um município pequeno eu tenho 0 assessores aqui. Tem gente que fala, quem que é seu chefe de gabinete, quem que faz as coisas para você? Nada, tenho 0, eu faço tudo. Eu não tenho uma pessoa para eu chegar e falar assim, cara, escreve um ofício para mim, não, eu escrevo ofício, eu escrevo requerimento, eu faço os meus projetos de lei, edição de vídeos, eu faço as edições do meu vídeo, eu coloco a legenda, corto, perco um tempo com isso, memes e artes que eu coloco nas redes sociais, eu faço, as minhas agendas e reuniões, essa coisa toda, eu que marco, eu que entro em contato, eu que tenho tudo organizado na minha cabeça. Se eu precisar consultar alguma questão jurídica e escrever de forma mais jurídica um pouco, eu que tenho que fazer. Então isso até força a gente a conhecer mais regimento interno, lei orgânica do município, as leis estaduais, leis federais, porque talvez em algumas cidades grandes o vereador ele pode até, eu tenho um assessor jurídico aqui, eu tenho um advogado no meu gabinete, cara, faz tudo aí, procura tudo para mim e traz tudo mastigado já, me resume. Eu não tenho essa colher de chá aí, né? Eu tenho que eu ir fazer o trabalho pesado. Então, isso, como eu falei, é uma dificuldade, mas que ela até se transforma numa oportunidade, que é uma oportunidade da gente se profissionalizar cada vez mais, né, e tá aprendendo cada vez mais sobre várias coisas, né. Eu não sabia muito bem editar vídeos, por circunstância do momento, por necessidade
eu fui aprender memes, artes, eu fui aprender escrever projetos de lei, fui aprender coisas jurídicas, várias coisas jurídicas, eu tive que correr atrás para aprender, porque eu não tenho esse corpo para me dar esse auxílio. Então, isso é uma das dificuldades que eu vejo que é um pouquinho complicada numa cidade pequena que não tem muitos recursos também para sustentar assessor, chefe de gabinete, essa coisa toda, então a gente vai tendo que andar sozinho. Eu percebo que alguns porta-vozes, alguns até eleitos dentro do MBL, eles têm os grupos, né, de WhatsApp deles mesmo, como porta-voz, como aquele. Imagina, deve ser mais um trabalho. Tomazine, Sim, agora sim. para a gente encerrar, eu ia te perguntar. Já tem planos para 2026? Como é que você. E se tem, como é que você estrutura isso? Os projetos que você quer apresentar? Como que é isso? Então, já tenho, né, algumas coisas aí programadas para 2026. Eu, em primeiro lugar, né, novamente, eu quero colocar alguns projetos que foram recusados do ano passado. Quero tentar dar uma roupagem um pouquinho melhor para eles, não saindo do foco, mas tentando abranger ainda mais benefícios para a população, tentar articular de uma forma ainda melhor para que esses projetos que infelizmente acabaram sendo rejeitados no ano passado, quem sabe agora numa próxima oportunidade a gente consiga colocar eles para ser aprovado, para ser sancionado pelo prefeito e colocado em prática no dia a dia para trazer esses benefícios para a população. Acho que isso seria um passo interessante. Primeiro, né, antes de a gente pensar em coisas novas, é tentar fazer dar certo aquilo que ainda não girou. E também vários projetos de lei não saem da minha cabeça, né? Eu imagino que seria muito legal assim. Tem vários projetos de lei que surgem de uma necessidade, né? Então, a partir de quando a gente vai fazendo esse raio-x, né, essa percepção do ambiente onde a gente está, a gente vai acabando percebendo essas dificuldades, esses lados negativos que o município tem, que a gente pode colaborar através do Poder Legislativo, para a gente estar moldando algum projeto de lei que tente resolver pelo menos um pouco daquela situação ali. Então, a gente vai pegando as demandas junto com a população, né, já teve pessoas que chegaram para mim e falou: Gabriel, tá acontecendo tal coisa, assim, assado, papapá, papá, tem como se ajudar? Eu falei: opa, isso aí acho que é passível de um projeto de lei. Então, nem tudo sai da minha cabeça, né? Às vezes, realmente, uma pessoa tem alguma dificuldade, ela aponta aquilo que a gente ainda não percebeu e a gente tenta transformar aquilo num projeto de lei. Então, acho que a prioridade número 1, como eu disse, seria retomar as coisas do ano passado que ainda não deram certo, que ainda não aconteceram e tentar botar em prática para esse ano. Tá bom, muito obrigada por aceitar. Vou até deixar esse espaço agora no fim, se você quiser falar alguma coisa, talvez que eu não tenha perguntado e que você gostaria de compartilhar com a gente. Mas muito obrigada, eu gostei muito, viu? Não, muito Tem coisas obrigado. que a gente vai Obrigado, aprendendo, né? obrigado pelo contato, obrigado pelo espaço aí de poder estar falando um pouquinho do trabalho aqui em São Luís, né, de como eu vejo a política de uma forma mais abrangente e alguma sugestão, se eu puder dar a todos que estão acompanhando, que queiram participar da vida pública, da vida política, não só como porta-voz, não só como candidato, né, como vereador, prefeito, deputado, sei lá o quê, mas assessor, chefe de gabinete, memeiro, editor de vídeo, sei lá o quê, é você tentar entender a realidade do local que você está inserido o máximo possível e em várias áreas diferentes, você tentar fazer uma rede de contatos grandes, tem informações de todos os lados, porque isso ajuda a você construir uma visão mais realista daquele local onde você está inserido, né? Às vezes você fica meio de fora, sem saber como as coisas exatamente funcionam. Eu mesmo já tive várias visões estando de fora, olhando pelo prisma de quem nunca participou de determinada ação, de determinado meio, e depois que eu me inseri nesse meio, eu vi que era bem diferente daquilo que eu pensava, né? Então, acho que uma dica que eu dou, acho que até para pessoas que queiram alçar essa posição, para elas não terem tanta dificuldade assim quando elas chegarem nessa posição que elas querem, tenta entender o máximo possível daquilo que você está
fazendo aquilo que você está se propondo a fazer, para que quando você chegar nessa posição, você domine tudo de uma forma que você vai conseguir amplificar os seus trabalhos, os seus resultados. Muito obrigada, Tomazini. Obrigado, eu. Até mais. Valeu, Tchau, até tchau, mais. gente. Tchau para todos.